Alguma coisa na linha temporal com a coluna 3, bucha ao longo de Z, hoje X3, e aqui vai aparecer aqui, né? Não é isso? Tirei para cima. Ok? Então acabou. Agora tem os 6 geradores. Apareceram. Eram 6, então os 6 aí. Ok? Agora uma coisa que a gente pode fazer é fazer a álgebra desses caras. Isso não são rotações, então eu não tenho, em princípio, por que acreditar que vai aparecer Epsilon e JK. Ok? Outras coisas. Mas se você fizer, mais uma vez, fazer um zinho só para ver uma cara curiosa aqui, ó, menos abre, ok? Abre aqui no colchete. Agora vamos fazer ó, N1, N2. Esse menos é o menos I vezes o menos I que sempre aparece. Esse aqui, ó, pega a primeira linha só se tiver alguém na segunda coluna. Não tem ninguém. É zero. Zero, 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 zero. Essa segunda linha só se tiver na primeira coluna. Tem aqui. Menos 1, menos 1, terceiro dando mais 1. Então, 0, 0, 1, 0. Essa linha não pode dar nada, essa linha não pode dar nada. Isso. Ok? Menos. Agora eu vou fazer N2 vezes N1. Vou fazer o contrário. Esse vezes esse. Então, a primeira linha, só se tiver alguém na terceira coluna. É isso? Não tem ninguém. Então, se eu não estou errado, vamos isso aqui. A segunda linha não tem como dar nada mesmo. A terceira linha, ela tem aqui na primeira. Então, ela vai dar na segunda, aqui vai dar mais 1. 0, 1, 0, 0. E aqui 0, 0, 0, 0. Então, esse aqui vai dar, esse termo aqui dá mais 1 e esse termo dá menos 1. Não é isso? Esse menos aqui, esse aqui tem 2 sinais. Então, dá 0, 0, 0, 0. O continha chato aqui, 0, 0, menos 1, 0, mais reveladora. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Atenção! Essa resposta, ponha você menos I ou mais I na frente, como você quiser, não tem como se enquadrar em nenhum dos buchos. Menos com menos, menos com menos, menos com menos. Essa é menos com mais. Não tem como se enquadrar. Quem tem essa característica são os geradores das rotações. Tá certo? Cata esse cara aí. Quem é? Basicamente é esse aqui, né? É o M3. A menos um sinal. Ok? Então isso aqui pode ser escrito como o quê? Se você quiser, como I. Aí eu tenho esse menos I aqui, tá certo? Tem uma estrutura do M3, só que o sinal trocado. Então isso aqui é menos I N3. O anticomutador de N1 com N2 deu menos I N3. Ou seja, se você quiser, deu menos I Epsilon 1, 2, 3 N3. Eu nunca consegui escrever nesses quadros. Ok? Certo? Então, olha só, o que está aparecendo, está pintando, mas claro, você precisaria checar para todos os outros, mas o que está pintando é que até aparece a constante de estrutura, mas não aparece essa estrutura. Tá certo? Olha só, ou aparece para o grupo inteiro de Minkowski, mas não para os buchos. Para os buchos está aparecendo NI com NJ, a vocês conferirem, menos I, Epsilon, JK, NK. Ou seja, essa álgebra, ela não fecha com esses geradores. Eu preciso dos geradores das rotações para me dizer como é que eu componho meus buchos. É isso que quer dizer, não é isso? Essa regra aqui, basicamente, ela vem para me dizer, olha, se eu compuser 2 elementos aqui, 2 transformações, você precisa me dizer como é que esses caras se compõem, porque os geradores são eles. Tá certo? Bom, a regra está aqui. O que eu estou mostrando é que, se for um bucho, eu preciso de uma rotação para saber como é que esses caras se compõem. Então, os buchos não formam um subgrupo. Eles não fecham.
Não tem nem fechamento, que é a primeira propriedade que você pede para que forme o subgrupo. Tá certo? A álgebra tem essa estrutura aqui. E você pode mostrar que se fizer N com M, vai cair no N. Tá certo? Então, essa daqui mistura. Se você fizer o comutador de N com M, vai voltar no bush. Tá certo? Mas as notações, se eu fizer M com M, vai cair só em M. Tá certo? Então, elas fecham. E elas se misturam com o bush dessa maneira. Se eu fizer bush com rotação da bush e bush com bush da rotação. Tá certo? Vai aparecer de novo a preciso de atacar. Estou dizendo isso aqui. Agora eu sei lá qual é o sinal aqui. Mas é só fazer conta. E cá. Ok. Aparece o novo tensor ali totalmente assimétrico. E aqui eu estou misturando bush com rotação. Tá claro? Então, as rotações formam o subgrupo. Fecha uma álgebra, não é de bush. Ok? A gente precisa da rotação para fechar a sua álgebra. Como são os 6 geradores no grupo, não deveria se esperar uma forma fechada para a álgebra que englobasse os 6? Isso acontece. Isso acontece. Do jeito que está aí, parece que tem três regras distintas para... Não, pouco importa. Pouco importa. Eu entendo o que você está dizendo. Mas aqui eu tenho esses geradores aqui estão fechando num dos 6. Esses geradores estão fechando num dos 6. Esses daqui estão fechando num dos 6 também. Com os 6 ali está tudo fechando, não tem problema nenhum, não é um grupo. Se eu for pegar 3 em particular, que a gente resolveu chamar de bush, que são aquelas rotações hiperbóricas envolvendo o setor temporal, eles não fecham, neles mesmos. Mas os 6 estão fechando dentro dos 6, isso está acontecendo. Está claro? Olha aqui, quando eu fiz bush deu rotação. Rotação dos 6. Quando eu fiz bush com rotação, deu bush, mas isso é um dos 6. Quando eu fiz rotação com rotação, deu rotação. É um dos 6. Eu não estou saindo, isso está fechado. O grupo completo é fechado. O que eu não consigo é fechar no subconjunto, não subgrupo, só dos números. Tá? Mas está fechado. É igual os números pares e ímpares, né? É, pelo menos isso. Se você pegar os números pares, um par com um par, um par. Por exemplo, aí no caso o N seria ímpar e o M seria par, né? Então, se colocar, começar a colocar os geradores em 1 a 6, deve dar para uma regrinha. Você pode fazer essa regrinha aqui direto. Você pode escolher aqui e calcular direto. Sigma alfa beta, sigma rho, sei lá, sigma, calcular isso aqui. Usando essa expressão aqui. Vai dar delta, eta, delta, dá 4 termos isso aqui. Ok? Com as várias combinações que você pode fazer desse índice aqui. Você pode escrever de forma compacta, uma regra só. Que se reduz a essas várias. Parecem várias regras, mas é uma regra só. Ok? Como é que você. Se eu fazer uma comparação depois, eu vou responder a você, sério. Como é que eu mapeio esse cara nesses signos? Porque aqui eu estou usando uma notação e aqui eu estou usando outra. Qual é a relação do N1, sei lá, com sigma 0, 1, ou sigma 2, 3, ou sigma, enfim. Vou fazer isso agora, deixa eu falar assim. Não, a minha pergunta é assim, como é que intuitivamente você enxerga esse computador dos dois boosts dando uma rotação, né? Quer dizer, o boost você tem um sistema de coordenadas, aí passa por aquele numa certa direção. Então se você tem 2, é como se tivesse um boost na direção X, aí passa um outro observador na direção Y. E depois uma direção Y, numa direção X, você compara as duas transformações, né? Então, como que você, assim, se é que existe, né, uma forma assim, intuitiva de ler a ação dessas duas transformações de coordenadas no sentido da rotação? Eu confesso a você que eu não consigo enxergar isso, mas eu posso pensar uma coisa primeira, que é a seguinte: bush ao longo de X, bush ao longo de Y. Eu faço primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o 1. Isso dá uma rotação em direção Z. Quer dizer, é uma relação entre você se transladar relativo aqui e se transladar aqui e fazer o contrário.
Quer dizer, como você chegar de um para o outro, andar de um para o outro, na verdade você está rodando em torno do eixo Z. Mas isso, assim, para mim é mais mnemônico do que explicativo. Entendi. É a maneira como eu consigo lembrar que é o MZ aqui, mais até porque é constante de estrutura. Mas eu não consigo enxergar isso de maneira clara. E eu não consigo. Não, a gente já consegue fico, já ver fico isso. em paz com Você consegue ver isso. Eu não tenho esse olho aberto. Né? Só fazer essa relação, porque ela é... Só uma pergunta antes de Tá, vai lá. continuar aí. Quando você colocou aquele F, aquela conjunto de estrutura, né? Isso. Você tinha que ela definia ali o... Ela estava dada para o grupo. O grupo tinha essa conjunto de estrutura. A gente sabe que esses N's 1, 2, 3 e os N's 1, 2, 3, eles estão fechando. Eles estão caindo dentro. Essa corrente de estrutura não é única. Ou é única? Porque tem aquele menos que está mudando. O que está acontecendo? Você teria que achar essa constante de estrutura numa notação em que esses componentes tinham reclamado justamente. Em que todos os 6 geradores aparecessem descritos de uma maneira única. Aqui o que a gente está achando é uma constante de estrutura para o subgrupo que é o das notações espaciais, tridimensionais. Ok? Você teria que ler isso aqui de fato aqui. Essa aqui é a álgebra. Mas vai ter. Vai ter, sem problema nenhum. Você tem uma constante de estrutura aparecendo aí. Mas eu deixo isso aqui para vocês abrirem, mas o que eu quero mostrar nesse momento é a relação entre... Mas não tenha dúvida, na verdade essas coisas todas têm estrutura de rotações, porque mesmo os Bush a gente consegue escrever como rotações sobre hiperbólicas. Tá certo? E isso é responsável pela presença desse sinal aqui e pelo fato de você mapear fora do conjunto. Mas olha só para fazer uma correlação entre essas coisas, por exemplo, quem é o M1, tá certo? Esse M1 ele vai ser, a menos que eu tenha errado no sinal, o sigma 2, 3. Tá certo? Vamos ver se funciona. Olha só, se aqui for sigma 2, 3, alfa igual a 2, beta igual a 3, então, por exemplo, aqui que eu tenho delta mi alfa, como alfa é 2, aqui é a única componente que eu tenho comigo a 2. Vai dar delta de 2, que é 1. Se beta é 3, então esse eta de mi beta é o eta 3, 3, é o único que tem, e isso vale menos 1. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1, tá certo? Vezes esse menos i aqui daria mais i. Então, a componente mi igual a 2, mi igual a 3, ou seja, linha 2, coluna 3, deveria ser mais i. Então, linha 2, coluna 3, deveria ser mais i, está dando menos i. Então, eu estou achando a coisa com o sinal trocado. Você vai falar por quê? Ok? É uma questão de convenção só. Se eu pegar o bom dessa história é que o sinal vai estar trocado para todos, ou seja, realmente é uma questão de convenção. Tá? Porque normalmente você associa M1 a sigma 2, 3. Você faz isso aqui, ó, MI é meio de Epsilon I JK NJK. Opa, perdão. Sigma JK. Onde eu estou somando o JK. No meio, porque você vai ter o 2, 3, o 2, 3, o 3, 2, o 3, 2. Isso vai somar e isso meio para normalizar. Ok? Aqui a gente está achando isso aqui. Isso não é problema nenhum. Tá? Isso é uma questão de escolha. Escolha de repente desse sinal aqui, ó. Subiu. Esse sinal aqui. 1 mais i sobre 2 ômega alfa beta sigma alfa beta. Poderia ter escolhido menos. Ok? Questão de parametrização ali. Mas de qualquer forma, coerentemente, esse cara deveria dar igual a sigma 1, 2, essa é a regra, portanto aqui deve dar menos sigma 2, já que a gente está achando o sinal trocado. Então vamos ver, sigma 1, 2, quem que eu teria? Ó? Esse agora vale 1 e esse agora vale 2. Ok? Então, na linha 1, coluna 2, teria que aparecer o quê? 1
vezes eta22, que é menos 1, vezes menos i, ou seja, deveria aparecer mais i. Então, no sigma 1, 2, linha 1, coluna 2, eu disse que era esse cara, deveria aparecer mais i. Com linha 1, coluna 2, aparece exatamente o númerozinho. Então, eles são de menos que apareceu aí. Ok? E assim por diante. Ah, mas tem mais um cara aqui diferente de 0. É justamente quem? A linha 3, coluna 2, claro. Porque quando eu pegar... Opa, nada disso. É isso mesmo. Quando eu pegar 1, 2, eu posso ter esse cara 1, 2, e aí é dado por esse termo, ou posso ter o 2, 1, e é dado por esse termo aqui, ó. Mi, beta. Então agora é o 2 aqui, mi, alfa, agora é o eta 1 aqui, que são de menos na frente. Essa é a outra, é a contrapartida, aquela ali é assimétrica, você pode achar outro elemento. E sempre que eu tiver aqui, ó, uma coleção de 2 números, e aqui não tiver exatamente esses mesmos 2 números, ou 1, 2, ou 2, 1, ou coincidindo esse com esse com esse, ou coincidindo ao contrário, que é o que acontece aqui, tá certo? Então a resposta é 0. Ok? Então o sigma 1, 2, que é o M3, se não for linha 1 ou coluna 2, então, por exemplo, linha 0, coluna 3, linha 3, eu não estou falando nem da 1 nem da 2, então o resultado é 0. Ok? Então você consegue escrever compactamente esses geradores, de fato, naquela notação que a gente está usando. Esse aqui vai dar provavelmente mais sigma 3, 1. Já que os outros eram menos, normalmente ele deveria ser. Não, menos, né? 3, 1, 2 é menos também. Ok? E esses N aqui, ó. Então aqui é sempre um sigma e J. Sigma com 2 índices de contagem espacial. E esses etas que aparecem aqui, o eta 1, por exemplo, esse aqui deve ser igual ao sigma 0, 1, ou menos e. Vamos ver. Ok? Sigma 0, 1, se eu puser 0 e 1 aqui, mais uma vez, eu só vou ter gente na linha 0, coluna 1, ou na linha 1, coluna 0. Tá certo? Bom, isso já é o que acontece, né? Linha 0, coluna 1, linha 1 na coluna 0. Isso aí está satisfeito, o resto é 0. Tá? Nele mesmo. Agora, se eu tiver 0, 1, por exemplo, esse aqui é delta 0, 0, eta 1, 1. 1 vezes menos 1, se é menos 1, não, vai dar mais i. E aqui dá mais i mesmo. Ok? Então, nesse caso vai funcionar. Ah, mas aqui é complicado com o sinal de menos. Se você fizer o delta 1, 1, eta 0, 0, esse cara é mais 1. Ok? Esse cara era menos 1. Então, isso compensa esse sinal aqui, os dois têm o mesmo sinal. Como você esperar, sem problema. Ok? Então esse cara vai ser o sigma 01, o eta 2, adivinhe, vai ser o sigma 02, e esse cara vai ser o sigma 03. Então está tudo escrito naquela forma. Tá certo? Está tudo nessa expressão. Ok? Tudo pronto nessa forma. Quase acabando, eu queria fazer mais uma coisa com vocês, que é um espaço um pouquinho menos usual, e aí tem um pontinho um pouquinho formal, mas eu peço uma paciência de 10 minutos, que é o espaço de funções escalares. Ok? Definida sobre as coordenadas. Então vamos fazer isso para a gente achar umas coisas interessantes. Então, agora eu vou fazer transformações. Um espaço de funções escalares, e aí eu faço, em particular, a rotação tridimensional. Ok? Bom, são funções escalares, que eu quero dizer que uma função escalar é uma função que, se eu mudar o sistema de coordenadas e mudar a sua forma funcional de forma correspondente, o resultado é ela mesma, é a original. Ok? É a própria. Eu vou supor que a minha nova coordenada é uma função, ou conjunto de coordenadas, das coordenadas antigas, e a regra de transformação segue aí uma coleção de parâmetros. Ok? Pode, por exemplo, ser rotação. Nós vamos particularizar para a rotação. Ok? Então, muito bem. O que eu quero é achar justamente a transformação
que age sobre as funções que habitam esse espaço aí das funções escalares, que mexe na forma funcional disso daí. E claro, vou querer escrever isso aqui de alguma maneira que seja infinitesimal, 1 mais i vezes de tal, assim por diante. Que é uma expressão assim, certo? Poder achar os geradores de uma situação um pouco mais geral. Ok? Então, eu vou expandir isso assim, então psi' de x' é o psi' de quem? Desse f, né? O x' é o f, do f de x' aí. Ok? E agora eu vou expandir essa função aqui, tomando esse aí como infinitesimal. Ok? Isso aqui você pode pensar que é a maneira como eu saio de x e vou para x'. Quer dizer, aqui, se você quiser falar de rotações, aqui está acontecendo a rotação. Certo? Por exemplo, se a rotação for em torno do eixo do x1, aqui eu tenho que o f de x1, aqui tem um índice mi também. Né? O princípio tem um índice mi. X'mi é o f mi x'mi. Ok? Então, por exemplo, o f, se eu estou fazendo uma rotação em torno de x1, o f0 seria a transformação da coordenada x0, a identidade, é a própria. O f1 também seria identidade, porque x' é 1 e x1 são a mesma coisa, eu estou rodando em torno de x1. É isso? O f2 já aí não, o x'2 já não é igual ao x2, não é isso? Aparece cosseno e seno, e depois o x3 cosseno menos seno. E aqui aparece o parâmetro, se eu estou girando em torno do eixo x1, é o ângulo lá de giro em torno do eixo x1. Ok? Então, em princípio, isso aqui é onde está acontecendo a rotação. Só que eu não quero saber disso, eu quero saber do efeito que produz a forma funcional nova. Ok? Uma função definida no espaço de coordenadas, é um campo. Definido no espaço de coordenadas, só que é um campo escalar. Nada a ver com o campo quântico-relativístico. Um campo no sentido de uma função definida sobre o espaço. Ok? Assumindo valores em pontos. Eu vou pegar isso daqui, eu vou querer escrever isso de forma infinitesimal. Então eu vou expandir isso, ó, vai ser um epsilon, para ganhar a cara de infinitesimal. Então isso vai ser f' de x'0, vou expandir em torno de não do parâmetro ser nulo, mas o primeiro termo vai aparecer, se esse parâmetro não for nulo, e derivada de f de μ em relação aos parâmetros avaliados quando esses parâmetros são zero. Mais termo da ordem de epsilon ao quadrado que nós não vamos considerar. Ok? Então, estou abrindo aqui essa forma geral aí da transformação nas coordenadas, ainda não é a minha matriz alterando a forma funcional do psi, dessa função escalar. Ok? Estou fazendo essa expansão aí. É claro que a transformação com parâmetro nulo, como a gente já comentou, é a própria transformação de identidade. Então, esse primeiro termo aqui não passa de x', mais epsilon i, depois de fi, aí igual a zero, acabou. Que aí é a ordem de epsilon quadrado. Ok? Então, é isso aqui. Então, agora eu vou escrever seguinte, x' disso. Voltando lá, eu vou dizer psi' de x' é psi' disso. De x' mais epsilon i vezes de f mi. Cálculos dependem dos parâmetros, mas avaliado os parâmetros são todos nulos, ou seja, avaliado em torno da transformação de identidade nas coordenadas. Ok? O que eu estou chamando de epsilon, o que eu estou chamando de A, mas pouco importa, porque eu estou avaliando aqui, e isso aqui é uma derivada, portanto eu estou tomando limite quando ele é pequeno, então não faz diferença. Ok? Agora, isso aqui é escalar, então a condição original é que isso tudo que a gente escreveu aqui tem que ser igual a psi de x. Ok? E agora eu vou abrir isso aqui também sério, ou seja, o psi' dessa tralha é o psi' de x' mais essa variação vezes a derivada de psi em relação a x, assim por diante. Ok? Então vou abrir de novo. Esse quadro vai ganhar um prêmio de zona
algébrica no ano. Aqui é para lembrar do exercício que fazer. Deixa aqui o choque da álgebra. Tá ok? Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar psiminha em x' mais, abrindo ali em série, a diferença ali do x', derrone de f'mi, derrone de ai, avaliado em ai igual a zero, tá ok? Vezes a derivada de psiminha x em relação a x, né? Em relação a x', tá ok? É isso, né? Psiminha x está aqui, mais esse derivado aqui em relação a x. Isso aqui é o desvio, né? Ok? Essa expansão em série. E mais uma vez, isso tem que ser igual ao psi x. Agora, o que eu escrevi aqui, ó, eu posso reduzir esse psiminha de x nessa derivada frente a esse termo, em geral não, mas aqui sim, frente a esse termo, a derivada do próprio psi. Por quê? Porque isso aqui já é uma variação de psi, mas aqui eu já tenho um infinitésimo, tá certo? No parâmetro. Ou seja, se eu estou fazendo uma variação desse cara, é claro que essa variação vai ser uma função do parâmetro que produziu, né, a troca de coordenadas. Então, se eu deixar o psi aqui, esse termo aqui é necessariamente pelo menos de segunda ordem em epsilon. Uma ordem está aqui e a outra está aqui, porque esse cara já é um cara transformado. Para manter na primeira ordem, esse cara é possível. Tá certo? Então, isso aqui já é em primeira ordem. Infinitésimo. Então, isso aqui, para ficar, tem que ficar na ordem zero. Ok? Então, isso daqui é d psi x. Ok? Então, o que eu tenho agora é psiminha de x' é igual, agora lá de lá, psi de x', que já estava lá, o psi de x simplesmente, passa esse tralha para lá, menos epsilon i, derrone de f'mi, derrone de ai, avaliado em um parâmetro novo, derivada de psi de x'. Ok? Agora eu posso escrever isso daqui, ó, com uma identidade menos i, derrone de f'mi, derrone de ai, avaliado em igual a zero, dmi, isso tudo aplicado a psi x. Ali primeira ordem aqui, em x, a derivada do f'mi, Oi? a derivada do f'mi botou primeira ordem. Isso aqui é a primeira ordem. Está aqui, ó. Primeira ordem do parâmetro. Tá certo? Que levou a mudança de coordenadas. Então, o que eu estou dizendo é que esse termo aqui tem que ser de ordem zero, porque senão esse termo fica de segunda ordem. Como ele tem aqui um psiminha que eu preciso transformar, em tese ele carregaria mais uma ordem no parâmetro. Como ele tem que ser de ordem zero, então esse cara tem que ser o próprio psi. Não o psiminha. Ok? Então eu passei agora para o lado de lá, ficou psi de x, esse termo veio para lá, uma derivada em cima do psi, e agora eu botei o psi aqui, ó. Então tem uma identidade, que é daí próprio, e tem uma ação desse cara aqui com a derivada. Agora tem a cara. Tá? Aí com mais i ou menos i aqui, defina como quiser. Se eu colocar isso aqui como sendo menos i, epsilon i, que i, quiser representar assim, ó. Ok? Então esse aqui seria o gerador das transformações no espaço. Aqui eu estou relacionando, ó, isso aqui, ó, traz para trás. Quem é isso que a gente está escrevendo? Aliás, deveria ser uma igualdade. Né? Quem é isso que a gente está escrevendo desde o começo? É o seguinte, ok? Isso virou a relação que a gente acabou achando, realmente, pode botar aqui no sinal de implica. O que a gente está achando é que o psi de x é a matriz A vezes o psi de x. E a matriz A adquiriu essa cara aqui. Tá ok? Comparando ali.
Então, esse gerador que apareceu é menos i, dando esse menos 1 aqui, derrange f, vou chamar de mi, derrange parâmetro, avaliado nos parâmetros nulos, vezes derrange mi. Vou fazer um caso só por causa do adiantado da hora, que acho que é o caso que nos é mais caro aqui, deixo para vocês fazerem, por exemplo, quando for uma translação, uma mera translação. Qual vai ser a cara desses geradores aqui? Eu vou fazer o caso que me parece mais interessante para a gente comparar, que é justamente da rotação 3D. A gente faz um caso e os outros vão ficar auto-evidentes. Então, olha só, suponho que você tenha espaço, esteja falando de rotações, mais uma vez, rotações tridimensionais. É a terceira vez que faz isso. Só que agora eu estou representando essas rotações no espaço das funções escalares. Ok? A gente fez no espaço 3D, a gente fez no espaço Minkowski, agora no espaço das funções escalares. Olha a consequência de rotações tridimensionais sobre aquelas funções escalares das coordenadas. Ok? Então, olha só. O que seria isso? Bom, o x' é o f0 x' y. Esse cara é o próprio x0. Identidade. Ok? O x', 1. Aí depende. Se eu pensar que é rotação, vamos pensar aqui em torno de x1. O x'1, que seria o f1 x'y1, é o próprio x1. Não mudou nada. Também. O x'2, que é o que a gente chama de f2 de x'y, esse cara muda. Certo? Esse cara é, digamos, cosseno de φ1 x2, mais ou menos, é uma questão se você vai tomando um ângulo horário anti-horário, x3. É essa expressão para ele. Né? Eu estou fazendo rotações tridimensionais. x'3 é f3, x'y é cosseno, aqui a gente pode chamar, em vez de epsilon, chamar de φ1, que é isso, né? Um parâmetro que está aqui no jogo. Só que aqui ele ainda não foi feito. Ele não foi feito em infinitesimal. Eu estou usando o seno completo aqui, x2 mais o cosseno híbrido, φ1, x3. Ok? Agora, o gerador, da maneira como a gente está escrevendo aqui, ó, da maneira como a gente está escrevendo, eu derivaria. Isso aqui é uma soma. Isso aqui é uma soma. Ok? Isso tudo aí seria uma soma na história. Tá? Olha, esse cara e esse cara não dependem de parâmetro nenhum, porque eles são identidade. Certo? Não tem nenhuma dependência do parâmetro nessa regra de transformação. Então, se eu pegar derrão de f0 em relação ao parâmetro, 0. Derrão de f1 em relação ao parâmetro, 0. Então, o gerador disso não vai envolver nenhum derrão de 0 nem derrão de 1. Claro? Mas eu tenho a derivada de f0 em relação ao parâmetro derrão de 0, mais a derivada de f1 em relação ao parâmetro derrão de 1, mais a derivada de f2 em relação ao parâmetro derrão de 2 e a derivada de f3 em relação ao parâmetro derrão de 3. A derivada de f2 e a derivada de f3 em relação ao parâmetro não é 0. Está aqui, ó, aqui o parâmetro. Ok? Então, se eu fizer, por exemplo, a derivada, então quem vai dar o I1, rotação em 2x, ele vai dar menos I, esse cara aqui. Vamos lá. A derivada do f2 vai vir acompanhada da derivada 2. Então, eu vou até botar aqui, ó, derivada 2, derivada em relação a x2. Ok? Agora, a derivada do f2 em relação ao parâmetro é a derivada disso aqui em relação ao parâmetro. Derivada de cosseno de φ1 em relação a φ1. Menos seno de φ1, não é isso? Mas isso é avaliado quando o parâmetro vale 0. É avaliado em toda a identidade. Então, derivada de cosseno de φ1 vai dar menos seno de φ1, mas avaliado em φ igual a 0, 0. Ok?
derivada de seno de φ1 em relação a φ1, a derivada em relação ao parâmetro, dá cosseno de φ1. A variável de φ igual a zero dá 1 vezes x3. Então essa derivada daqui, a derivada do f2, que acompanha o derivado de 2, resultou x3. Ok? Mais a derivada do f3 derivado de 3. Então já vou colocar aqui o derivado de 3. Tá certo? No caso é o x menor, né? Porque senão vai aparecer. É, parece que é o próprio gerador. Tem razão. X menor. x3. Faltou fonte. Seria z, né? z dy. Ok? Agora, se eu fizer a derivada do f3 em relação aos parâmetros, ó, a derivada de seno de φ1 dá cosseno de φ1, atenção de menos aqui na frente. Se eu avaliar no parâmetro valendo zero, esse cara dá menos 1. Tá certo? Então vai dar menos x2. Menos x2. E a derivada do cosseno dá menos seno, mas como é avaliado no parâmetro valendo zero, esse cara dá zero. Então parou aí. Olha o que é isso aí. Você já viu isso alguma vez na vida? x3 derrom de 2 menos x2 derrom de 3. Ou se você quiser, agrega esse menos i aqui. x3 menos i dy, py é a representação de coordenadas, tá certo? Menos x2 e aqui eu vou ter pz. Não é isso? Z, py menos y pz. Gerador momento angular, é isso. lx. Né? E é o giro justamente em torno do eixo x, é o lx. Ok? Mas olha aqui, isso é o gerador que está gerando rotações em torno do eixo x1. Cadê a matriz 3x3 ou 4x4? Não é, né? É uma expressão em termos de funções. Se quiser, é uma matriz de dimensão infinita por infinito, mas está aqui como operador. Ok? Então, adivinhe quanto vai dar o x2 e adivinhe quanto vai dar o x3. O procedimento é o mesmo. A diferença é de onde você põe os cossenos e os senos aqui. Faça a mesma coisa, só vou escrever aqui o resultado. Tá? Então vai dar o quê? Se eu fizer a mesma coisa, o x2, que 2, né? Não é x, né? Mas quando eu faço x, vai ser menos i, ok? E aqui vai ficar o quê? É sempre adiantado, né? Que é 3 em 1, só que aqui tem um sinal ao contrário. Mais 1 é 3. Ok? O que 3 vai dar menos i, aí o 2 e 1. x2 é menos. Só fazer as contas. Ok? Usar os geradores e particularizando esses casos. E agora a missão para vocês é fazer mais uma vez comutadores, né? Q1 com Q2, missão para vocês. E ver quanto é que isso dá. Quer dizer, isso aplicado nisso, lembrando que eu tenho aqui derivados, tá certo? Então, esse cara, por exemplo, atua nesse cara, fazendo o quê? Um termo deriva esse cara daqui, e tem mais um termo que o D3 passa por ele e atua o D3 de 1. Ok? Faço essa conta, para ver quanto é que dá. Tá certo? O que vocês vão tipicamente achar é que o Q1 com Q2 vai dar epsilon i j k i 3. De novo, a mesma estrutura. Tá certo? Então, a ideia, pode ser que tenha um sinal aqui, alguma coisa, porque a gente escreveu, a gente definiu a transformação infinitesimal com menos aqui, pouco importa. A ideia dessa história é que, mais uma vez, essa estrutura aqui que a gente achou, o grupo de rotações tridimensionais, que a gente chamou de álgebra desse grupo, subgrupo do grupo de Lorentz próprio, toca, que é subgrupo do grupo de Lorentz, tá certo? Essa estrutura, com essa constante estrutura, é independente da representação, ela precede a representação. Então, ao pé de você, realize você os operadores que representam os elementos do grupo sobre o espaço vetorial R3, sobre o espaço vetorial sobre o espaço incógnito, ou sobre o espaço das funções escalares, etc., etc., você vai obter a mesma álgebra. Tá certo? A álgebra precede a representação. Ela está lá na estrutura conexa que
do grupo, nesse caso em particular, conexa do grupo que se eu pegar o subgrupo Proctor que está lá. Tá certo? Ou qualquer outro grupo que eu esteja considerando com essa característica de ser grupo de conexo. Ok? Então, isso aqui precede, isso aqui vale sempre. Isso é importante porque o que quer que seja o espaço de Hilbert que a gente vai começar a construir na próxima aula, onde eu vou querer representar as transformações do grupo de Poincaré, afinal de contas eu quero incorporar a simetria relativística à mecânica quântica, eu quero saber como diabos eu faço uma mudança de referencial sobre o ente quântico, sobre um grau de liberdade microscópica. Como é que eu realizo isso? Eu troquei de observador. Tá, e como é que isso modifica o sabe-se lá o quê? A função de onda, o estado lá, o vetor no espaço de Hilbert. Tá certo? Como é que eu faço isso? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu vou tentar fazer isso, estrebuchar para fazer isso, me debater para fazer isso, mas a maneira de ter segurança que aquilo que eu construí representa o grupo de Lorentz, ou representa o grupo de Poincaré mais extensamente, é provar no final das contas que o operador que eu estiver construindo lá no setor infinitesimal, ou seja, aquilo que faz o papel do gerador, fecha a álgebra do grupo de Lorentz ou do grupo de Poincaré. Porque essa álgebra não depende de representação. Então, onde quer que você esteja querendo montar uma representação para esse grupo, tá certo? Você tem que fechar a mesma álgebra se você efetivamente está fazendo a transformação que você quer fazer. Ok? Dá para cheirar isso aqui, né? Pelo menos cheirar. Se você faz Q1 com Q2, por exemplo, esse cara daqui, ó, atuando aqui, D2, aqui não faz nada, aqui não faz nada. Então esse D2 aqui, ele sai, sempre vou fazer D2, D1 e D2, D3, com esses caras aqui na frente. Esse cara daqui já faz, ó, aqui ele não faz nada, aparece só um D3, 2, mas aqui ele faz, ele tem um termo D3, D1, quando ele passa, mas ele deixa sangrar um termo, ó, quando esse D3 atua em cima desse X3, que é X2, D1. Ok? Então, sobrou um termo do tipo X2, D1. A atuação desse cara sobre esse cara daqui. O resto é passar a derivada e aparecer isso aqui. Quando você fizer o contrário, por exemplo, X3D1 passa batido aqui por esse e por esse. A derivada em relação a 1 vai formar D1, D2 e D1, D3. Isso vai acabar cancelando. D1, D2 vai cancelar com esse, o D1, D3 vai cancelar com esse, porque as derivadas eu posso trocar lá. Fazendo um menos o outro, esse é um comutador. Ok? Já esse termo aqui, X1, D3, ele passa batido aqui, vai formar um D3 quadrado, X D3 quadrado, D3 duas vezes, tá certo? Ele vai cancelar, porque está na ordem passada. Quando ele atuar sobre esse cara, um dos termos passa pelo X2 e forma um D3, D2, que vai matar esse. Mas tem também um termo que o D3 atua sobre esse X3 aqui, dando 1, sobrando, portanto, X1, D2, com o sinal trocado. Isso aqui, ó, claramente, isso aqui está associado ao D3. Fácil fazer essa conta, tá? Façam para conferir, você vai fechar a mesma álgebra de rotação. Então, a mensagem é essa, tá certo? A mensagem é aqui. Subjacente à representação que você escolher, o espaço que você escolher, existe uma álgebra que é comum, tá certo? A qualquer representação. Ela vai ser o seu guia, ela vai ser o seu instrumento de checagem, de verificação. Você efetivamente está representando uma transformação naquele grupo, você tem que fechar aquela álgebra. Não importa com que objeto você esteja representando. Os geradores mudam de cara, mudam completamente de cara. Tá certo? Eram matrizes 3x3, 4x4, funções, derivadas, eles mudam de cara. Mas eles fecham sempre a mesma álgebra, sempre estão implementando a mesma transformação. Tá certo? Vocês se referem ao mesmo. Tá bom, gente? Obrigado. A partir da semana que vem é tentar montar o espaço.